E aqui no estúdio, o nosso assunto é um novo bafômetro que está sendo utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. Quem veio falar para a gente sobre a eficácia desse novo recurso é o chefe da delegacia da PRF em Goiânia, o inspetor Rodrigo Lobo. Boa tarde, bem-vindo, inspetor. Boa tarde. A gente pode dizer que o bafômetro, ele é, assim, muito importante hoje no que tange a pegar aquelas pessoas que, sim, continuam pegando o volante mesmo depois de ingerir bebida alcoólica, não é mesmo? Justo. A triste notícia para o condutor que insiste em dirigir sob a influência do álcool é que a tecnologia tem jogado a favor do policiamento e a gente conta agora com um equipamento que faz tanto a fiscalização no modo passivo quanto ativo. Esse equipamento ele busca dinamizar, tornar a fiscalização cada dia mais eficiente, mais eficaz, atingindo um público-alvo maior. Ele trouxe até para a gente conhecer aqui o novo aparelho. Como é que vai funcionar esse novo aparelho, inspetor? Esse aparelho, além de comungar as duas possibilidades de realização do teste, tanto sendo ativo como passivo, ele permite também uma dinâmica maior. O teste, que hoje em dia produz um material probatório, ele vai ser feito em um tempo bem mais reduzido. Hoje a gente já tem uns dois tipos, não é? Aquele que a pessoa faz um pouquinho de força, vamos dizer assim, sopra no aparelho. Justo. Tem um que você sopra sem precisar encostar, porque eu passei por esse uma vez. Justo. Parece um microfone que tem aquela luzinha que acende, né? Justo. São as duas modalidades de teste. Esse aparelho, ele comunga as duas possibilidades. Então, com um único aparelho, eu consigo selecionar o público-alvo mais adequado a estar fazendo a segunda fiscalização, que seria no modo ativo, onde o abordado ele tem um contato imediato com o equipamento, precisando lhe produzir um volume de sopro adequado. Como é que funciona isso aí? Por exemplo, o senhor pode colocar dentro do carro, a pessoa não vai soprar no caso, só no ambiente. Já identifica ali, sei lá, pela respiração dela, ou conversando com ela, o senhor coloca perto, como é que é e aparece a quantidade? Como é que é isso? Justo. No modo passivo, o abordado ele não precisa necessariamente ter um contato com ele. Então, ainda dentro do veículo, eu posso realizar o teste de forma rápida e de forma a dinamizar a fiscalização. É a captação do ar no ambiente já promove a leitura do equipamento. E aí aparece, no caso, a quantidade também, como naquele tradicional? Isso. Aqui eu vou fazer um teste experimental para que vocês percebam como que ele funciona. Aqui ele já está coletando a amostragem, aqui a gente já consegue perceber que não houve ingestão de bebida alcoólica. Está aprovado, tá? O senhor pode dirigir tranquilamente. Nessa condição, eu poderia sim assumir a condição do veículo automotor com segurança. Tá, mas aí no caso, mesmo sem soprar, se é aquela pessoa que não está facilitando, já só pelo fato de ela estar captando esse dentro do veículo, já consegue alguma prova? Já consigo identificar se houve ou não ingestão de bebida alcoólica, uma vez que tem havido essa ingestão. É bem sensível o aparelho, então. Justo, bem sensível, com volume mínimo de sopro, ele já consegue identificar se houve ou não ingestão de bebida alcoólica. Caso tenha havido a ingestão de bebida alcoólica, a gente já parte para um segundo momento, que seria a produção de provas para que haja a sequência dos procedimentos. Porque esse daí, por exemplo, ele não vai dizer a quantidade como é precisa no outro, por exemplo? Justo. No caso do etilômetro passivo, não há uma mensuração da embriaguez. Há apenas uma identificação se houve ou não. Que tem álcool na parada, né? Justo, justamente. A produção de prova, ela se dá em um segundo momento, com a realização do teste na modalidade ativa ou através dos sinais e sintomas apresentados pelo condutor e percebidos pelo policial. Como é que tem sido o número das pessoas pegas no teste do bafômetro nos últimos anos? Tem aumentado, tem diminuído? Como é que tem sido esse comportamento? Tem aumentado. A gente tem percebido que o condutor ele ainda está muito reticente com relação às consequências da ingestão de bebida alcoólica e a condução do veículo automotor. E a fiscalização tem se tornado cada dia mais eficiente no que tange às tecnologias novas que estão sendo implementadas. Então, a gente tem conseguido atingir um público-alvo maior no decorrer das fiscalizações. A pessoa que se recusa a fazer, ela fica sujeita a quais penalidades? Em caso de recusa, a priori são aplicadas a elas penalidades semelhantes à de embriaguez administrativa, que varia de 0,04 a 0,34. Então, ela tem a multa, a penalidade de aproximadamente R$3.000, ela vai ter o veículo retido até que se apresente um condutor em plenas condições de conduzir, o recolhimento da sua CNH e ainda a suspensão do direito de dirigir a ser aplicada pelo órgão competente. No caso da pessoa que faz uso de medicação que contém álcool, qual é a orientação da polícia para essas pessoas no caso? Esse equipamento ele é muito eficaz no que tange a fiscalização. Então, a tendência é de que apenas a ingestão de álcool na modalidade de bebida alcoólica é que venha a ser percebido.
O ideal é que qualquer ingestão de álcool, seja por uma outra forma, por alimento, através de medicamento, que ela seja evitada antes de qualquer possibilidade de condução do veículo. Aí, em caso de divergência do resultado do teste, por exemplo, a pessoa fez, ela acha que não era para ter dado nenhuma quantidade, por exemplo, ela quer fazer uma outra prova. Tem essa possibilidade? Como é que funciona isso? Existe a possibilidade que seja feito um reteste, mas pela praxis a gente observa que mesmo sendo realizado um reteste, a possibilidade de que haja um erro do equipamento é mínima. Então, assim, a tendência é de que, se for ingerido bebida alcoólica, que não se faça uso do veículo automotor na condução. Por exemplo, vamos só esmiuçar um pouco mais, porque a gente sabe que acontece de tudo nessas blitz. Eu acredito que vocês devem ter muito trabalho. Se a pessoa não está satisfeita com o que foi feito no bafômetro, ela pode solicitar um exame médico ou um exame de sangue? Ela tem esse direito legalmente a falar, não, agora eu quero um outro teste, eu quero um de sangue ou exame médico. Ela pode solicitar essa autoridade no local? Ela pode até buscar a produção de alguma prova contrária. Todavia, o agente ele tem a presunção de veracidade quanto aos atos emanados por ele. Então, se ele está utilizando um equipamento que é aferido pelo órgão competente e fez o teste da maneira correta, ele não necessariamente tem que produzir mais de uma prova para que ela seja validada. Olha só, eu não estou querendo abrir brecha para quem está querendo fazer treta, não. Mas é porque eu vi que, eu não sei se ainda está valendo, a possibilidade da pessoa, por exemplo, sair de uma blitz e, por conta própria, produzir uma prova num laboratório. Por exemplo, saiu de uma blitz, às vezes foi pegar à noite, ainda às vezes até no dia seguinte, passar no laboratório e fazer um exame de sangue, por exemplo, para tentar contestar isso. Isso existe, inspetor? Pode-se fazer isso? Essa produção de prova, ela tem plena liberdade para promover qualquer produção de prova. Todavia, as provas que serão carreadas aos autos são as produzidas pelo órgão oficial. No caso, os agentes da autoridade de trânsito. Só para as pessoas entenderem, vai ter algum valor se a pessoa fizer isso? Ou só vai arrumar assim, aquela briga na justiça, só para clarear? A questão da valoração das provas aí cabe ao judiciário, né? Mas a gente entende que, em tese, não serão admitidas. Até porque elas vão fugir daquele momento flagrancial. A pessoa já não mais vai estar sob a fiscalização de órgão oficial. Já não é, mas ao mesmo é porque a gente vê tanta confusão, né? Até porque geralmente quem contesta, não vou dizer que todo mundo, porque pode ser que às vezes aconteceu alguma, mas é porque acabou às vezes ingerindo, né? E não está dentro do prazo, porque não tem um prazo específico, né? Bebeu X quantidade há tanto tempo, vai fazer e vai dar livre aí. Tem mais ou menos? Não tem. Normalmente o metabolismo de cada pessoa varia, então a quantidade de bebida alcoólica ingerida e até mesmo para a própria pessoa, vai ter uma variação de um dia para o outro, se ela vai estar conseguindo metabolizar esse álcool de forma mais acelerada ou menos acelerada. Dizem, não sei se é verdade, alguns estudos que o álcool fica no organismo por uma semana. Mas eu não sei se nesse caso, assim, no caso para você ficar livre de todos os sinais do álcool, isso nutricionalmente falando, eu não sei se para esse efeito aí... No nosso caso é bem a situação de flagrante, então quando a gente rápido, pega, porque houve ingestão de bebida alcoólica em momentos prévios, pouco tempo antes. Quantos foram adquiridos? Todas as blitz já estão contando com esse novo aparelho, não? Como é que é? A Polícia Rodoviária Federal adquiriu 1.100 ao todo, na primeira entrega agora foram entregues 400, sendo 12 aqui para Goiás. Desses 12, 2 estão na região metropolitana. Mas vale salientar que os outros aparelhos também estão aqui, ainda são homologados também, estão valendo. E toda viatura tem pelo menos um ou dois tipos de etilômetro diferentes. Então, o melhor é não arriscar. E agora ficou melhor para pegar a pessoa que se recusa, né? Ficou. Porque até então vocês precisavam de um pouco mais do empenho da pessoa que às vezes não quer produzir a prova. Agora, se ela estiver conversando com o agente, com a autoridade, ele já pode conseguir ali. Justo. Até mesmo caso ela não queira promover prova nenhuma. Até mesmo se ligar, respirar perto do aparelho, a gente já tem indício suficiente, pode promover sim a prisão dela. Aproveitando que o senhor está aqui, como é que está aquela questão do drogômetro, né? Que é o bafômetro para maconha, que a gente chegou até a comentar que estaria em teste, entrando em teste aqui no Brasil, se não me engano foi em abril. Tem mais informações sobre isso? Justo. A PRF de São Paulo, no estado de São Paulo, já promoveu diversos testes, foram testes exitosos, e a tendência é que esse equipamento seja adquirido o quanto antes. E o que diz a lei sobre o uso de drogas no trânsito aqui no Brasil, inspetor? É extremamente proibido, assim como o álcool. A diferença é que os reflexos vão ser mais ou menos diminuídos dependendo do tipo de droga que for utilizada e da quantidade. E entra junto com as mesmas punições que são colocadas, são imputadas na questão do álcool. Justamente, então, com as mesmas punições. Já tem alguma previsão de quando é que isso vai estar
disponível aí nas blitz, assim, né? O processo de compra já está em andamento. Já está em Quanto andamento. antes a gente vai estar, assim, cada viatura provavelmente com um equipamento desse, para poder evitar que as pessoas dirijam sob influência de qualquer substância entorpecente. Inclusive, esse fim de semana teve uma reportagem que eu estava assistindo, em que um caminhoneiro estava dirigindo assim, loucamente, fazendo assim, absurdos na estrada, fizeram o teste do bafômetro e deu zerado. Zero, justamente. Então não era uma coisa que estava normal, né? A gente sabe que às vezes o profissional que trabalha como motorista, no caso motorista de caminhão e tudo, às vezes eles utilizam de outros subterfúgios e acabam às vezes provocando os mesmos problemas que pessoas que utilizaram álcool, né? No intuito de prorrogar a jornada, via de regra, eles fazem uso de substâncias estimulantes. Para aguentar o batidão e acaba provocando um monte de problema, né? Com certeza, gerando cada vez mais insegurança para o trânsito. Pois é, agora a gente vai contar com mais, então, um recurso aí para ajudar a segurança do trânsito, que é o que todos nós queremos, né? Inspetor Rodrigo Lobo, que é chefe da delegacia da PRF em Goiânia, muito obrigado por ter estado aqui com a gente e mostrado essa novidade. Você, ó, que está acostumada, ainda não entrou, né, na linha, que não entendeu ainda que não pode beber e pegar um volante, porque isso pode ser ruim, tanto para você quanto para as outras pessoas que não tem nada a ver com a sua atitude em particular, ó. Agora você não precisa soprar o bafômetro, ó, vai ser pego. Fique esperto. Obrigada, inspetor. A gente é que agradece, estamos sempre à disposição. Uma ótima tarde, bom trabalho para você.